Meus irmãos, abramos a palavra de Deus agora para a exposição em 1 de Pedro, capítulo 3, dando continuidade à exposição nessa carta, e leremos apenas o versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, e faremos a leitura do versículo de número 7. Mesmo assentados, mas com bastante reverência e atenção, porque o que vai ser lido mais uma vez nessa noite é a palavra de Deus, a palavra da salvação. E ela nos diz assim, de forma inerrante: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós queremos te louvar, Pai, por essa grande oportunidade que temos de ouvir a tua voz através dos textos que já foram lidos nessa manhã. E agora, Deus, ouviremos a voz do Senhor através do texto que será pregado. Ouviremos a voz do Senhor Deus através da pregação. E somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor preservou essa palavra. O Senhor preservou essa carta que foi escrita há milhares de anos, para que ela chegasse até nós nessa manhã. E que nós possamos ser ensinados, ó Deus, pelo Teu Espírito. Que o Senhor Deus possa usar a minha vida, mais uma vez, como instrumento em Tuas mãos. Miserável pecador que sou, indigno de estar nesse púlpito, mas chamado pela Tua graça para ser um ministro do Evangelho. Que o Senhor Deus prepare o coração da igreja para receber a santa semente. Que o Senhor Deus possa nos dar ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz. E assim o Senhor Deus abençoe com entendimento aos homens, às mulheres, aos jovens e às crianças, ó Deus, que ficam para ouvir a voz do Senhor, porque elas também fazem parte da Tua igreja e elas precisam ser instruídas pela Tua palavra. Assim, Deus, nós rogamos a Ti, clamando a Tua misericórdia sobre nós, e que o Senhor abençoe tanto a esse que fala, como a todos que escutam nessa manhã. É em nome de Jesus, o Rei da Igreja, que nós oramos. Amém. Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com homem não chora. Chorar não é coisa de homem. Às vezes uma criança, um menininho está chorando e alguém chega e diz: não chora não, você é homem. Quem disse que homem chora, né? Mas será que essas verdades acerca dos homens, elas fluem da palavra de Deus ou por aquilo que a sociedade impõe, né? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vemos que aquele que foi o maior exemplo de homem, né? Masculinidade ao máximo, o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 11, diz que ele chorou. O Senhor Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro, né? Ele chorou. Então veja que essas frases, né, esses ensinamentos, eles não fluem tanto assim da palavra de Deus. E tem muitas outras coisas, né, que as pessoas começam a ensinar. A minha avó, por exemplo, ela dizia: olha, vocês não varram casa não, porque casa não é coisa, varrer casa não é coisa de homem, né? Então vocês, meninos, não varram casa. E veja, partia de uma mulher, viu? Da minha avó. Mas ela aprendeu que aquilo não era coisa de homem, né? Então homem não varre casa, homem não lava prato, homem não ajuda em nada nas tarefas de casa. Mas será que isso é bíblico, irmãos? Será que é assim que os maridos devem se comportar? Né? Como se fossem os senhores e as mulheres fossem as suas
serviçais, talvez não seja isso o ensinamento da palavra de Deus. Talvez não seja essas proibições ou esses conceitos que vai determinar a sua masculinidade. Talvez masculinidade seja algo totalmente ao contrário do que uma sociedade caída pensa. Nós entendemos sim que a principal função do lar é da esposa, mas isso não exclui o marido de estar se envolvendo naquilo ali também. É exatamente, irmão, do proceder do marido que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nessa sua primeira carta, capítulo 3, verso 7, ele nos ensina nessa manhã. Nós vemos no último sermão que eu vim, na perícope passada, que Pedro, ele usa 6 versículos para instruir as irmãs daquela igreja. E ele usa um versículo para instruir os maridos, mas com muita intensidade e com muita profundidade. E eu espero que a palavra do Senhor Deus fale bem forte aos nossos corações. E a verdade que vai nos saltar aos olhos, irmãos, nessa manhã, do texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, é que maridos complementem as suas esposas e as tratem com valor e dignidade. Maridos, complementem as suas esposas e as tratem com valor e dignidade. Nós veremos isso em 2 pontos, irmãos. A primeira parte do versículo 7, nós veremos que o marido deve complementar a sua esposa. E a segunda parte do versículo 7, nós veremos que ele deve tratá-la com honra, com dignidade, com o valor que a esposa merece. Irmãos, nós pregando nessa primeira carta de Pedro, nós sabemos que Pedro, ele escreve essa primeira carta para levar esperança àqueles irmãos. É uma carta que tem como finalidade principal levar consolo, esperança àqueles irmãos que fazem parte de igrejas ali em províncias romanas e que sofrem uma perseguição muito truculenta. O governador de Roma era Nero, né, e ele perseguia muito a igreja. Então a igreja sempre foi muito perseguida, sempre ela enfrentou muitas lutas, mas por causa de Cristo ela nunca foi derrotada. Mas a igreja precisa de ânimo, a igreja precisa de esperança, e essa esperança vem sempre da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve falando sobre as coisas que Deus já realizou em Cristo pelaquela igreja. Veja que ele não traz um falso ensino de que o sofrimento ele vai passar, de que as lutas elas vão acabar, que eles se tornando crentes, eles agora podem viver no mar de rosas. Não, Pedro não fala isso. Pedro sempre expõe que haverá lutas, que haverá dificuldades, mas que eles são mais que vencedores em Cristo. Assim também nós, irmãos, nós também enfrentamos dificuldades, lutas, enfrentamos sofrimentos, podemos enfrentar, graças ao Senhor, muitas vezes Ele nos dá tempo de refrigério, né? E aí a gente passa algum tempo sem enfrentar lutas ou sem sofrer, pelo menos numa ótica humana. Mas sabemos que nesse mundo caído nós podemos enfrentar dificuldades. E o nosso ânimo, a nossa esperança vem sempre da palavra de Deus. Mas em meio a isso, Pedro também, ele exorta a igreja sobre algumas condutas ou alguns pecados, né, que aquelas igrejas elas ainda cometem, né? E por isso Pedro, depois que ele fala daquilo que Deus fez por eles, ele fala daquilo que Deus requer deles, aquilo que Deus exige do seu povo. Por isso ele vai dizer que eles devem ser santos como o nosso Deus é santo, né? Que eles devem abandonar as paixões carnais, que eles devem viver de uma forma diferenciada por serem cristãos. E aí Pedro, no capítulo 2, ele entrou no assunto da submissão. Nós vimos que Pedro falou sobre a nossa obrigação de termos respeito e muitas vezes nos submetermos às autoridades civis, porque elas são todas constituídas por Deus, né? E depois ele fecha mais o leque e ele aponta para a submissão aos senhores, né? Aos patrões, aqueles que estão acima de nós e que nós deveríamos nos submeter a eles, mas sempre apontando para Cristo, né? Sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo como nosso exemplo. Nós sabemos que Cristo, ele reconheceu, né, a autoridade sobre ele. Pilatos,
um homem covarde, um homem perverso, mas que o Senhor Jesus disse que nenhuma autoridade ele teria sobre ele se do alto não tivesse sido dada. Ou seja, ele reconhecia que a autoridade de Pilatos, Pilatos era governador e ele tinha sido constituído pelo próprio Deus para cumprir os seus planos. E aí nós vemos que Pedro, ele sai dessas aplicações gerais e ele entra no lar, né? Ele vai tratar de questões que estão acontecendo dentro dos lares daqueles irmãos. E se o Espírito Santo, irmãos, ele inspirou Pedro para fazer isso, é porque havia algum problema ali. Estava havendo alguma dificuldade. E aí, a partir do versículo 3, do capítulo 3, versículo 1, Pedro, ele começa a falar para as irmãs, né? E ele diz que elas devem ser igualmente submissas aos vossos próprios maridos, né? Eram irmãs que eram descrentes, casadas com homens descrentes, e depois elas vieram a conhecer o Evangelho, foram convertidas e os maridos continuavam ímpios. E talvez aquelas irmãs, olhando assim para os seus maridos ímpios, elas começaram a pensar, olha, eu não vou me submeter a esse homem não, porque ele é descrente, né? Só que Pedro vai e diz que exatamente o contrário. Elas deveriam se submeter àqueles maridos para ganhá-los, se eles ainda não aceitam a fé verdadeira. Elas deveriam ser submissas aos seus maridos. E aí nós aprendemos, irmãos, que a submissão não é nada vergonhoso e não é nada que rebaixe ninguém, porque o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele se submeteu ao Pai. Ele não deixou de ser Deus por isso. E é exatamente olhando sempre para Cristo, né? É por isso que Pedro começa com esse advérbio, igualmente. Né? Por quê? Porque ele vai ligar aquilo que ele já falou anteriormente. E o marido, observando o bom proceder da esposa, poderia ser atraído para ouvir o Evangelho e também ser salvo. As mulheres deveriam ser modestas, né? Mulheres que se vestem bem, que podem sim usar uma joia, que podem sim usar uma maquiagem, uma bijuteria. O Pedro aqui, em nenhum instante, ele está ditando a moda. Mas o que ele quer dizer é que, apesar da mulher poder fazer tudo isso, o importante é um coração submetido a Cristo. É um coração que serve a Cristo. E assim, se espelhando em Sara, deveriam ser exemplos para as outras mulheres. Sim, Sara, aquela mulher que pecou, mas que foi alcançada pela graça de Deus e creu naquilo que Deus poderia fazer por ela. E aí nós vemos, irmãos, que a Bíblia, nada machista, ela usa 7 versículos para ensinar as mulheres, e apenas um para ensinar aos homens. E aí nós vemos Pedro começando o versículo 7, dizendo o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. E os crentes que são igualitários, né? Eles vão dizer que esse igualmente aí está mostrando que os homens, os maridos, devem ser igual às mulheres, né? Que não vai ter diferença nenhuma nas suas funções, né? Na funcionalidade. Porque esse igualmente estaria apontando para o que Cristo falou em relação às mulheres. Mas lógico que não. Esse igualmente aí também está apontando para Cristo, para o exemplo que Cristo nos deu. Porque nós sabemos, irmãos, que não existe igualitarismo, existe igualdade de seres, mas com funcionalidades diferentes. Quando nós voltamos lá no Gênesis capítulo 1, verso 26, nós vemos a criação do homem e da mulher. Depois de Deus ter feito todas as coisas, no versículo de número 26 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então veja que Deus cria o homem e a mulher de forma igual, né? A sua imagem e semelhança.
Então são dois seres iguais, que têm a mesma honra. Somos imagem e semelhança de Deus. Mas só que quando nós olhamos para o capítulo 2 de Gênesis, verso 7, no capítulo 1 nós vemos uma criação de forma mais geral. Parece que a lente de Deus está mais aberta. Mas no capítulo 1, no capítulo 2, parece que a lente ela foca na criação para Deus mostrar os detalhes de como foi feita a criação. E no versículo de número 7 do capítulo 2, nós vemos que o Senhor diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja que Deus criou o homem, irmãos, primeiro. É o que mostra aqui. Veja que nessa criação, com a lente mais aproximada, nós conseguimos perceber que o homem foi feito primeiro. Isso está acontecendo no sexto dia. Mas o homem está sendo feito primeiro, e Deus sopra o fôlego de vida em Adão, e ele passa a ser alma vivente. Quando nós avançamos para o versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então veja que o homem, irmãos, ele é de fato criado, ele é criado primeiro, Ele é criado primeiro. Isso dava ao homem uma vantagem cronológica, dele ser mais capacitado para liderar aquela família. E é exatamente aqui que o apóstolo Paulo vai fundamentar a sua teologia. Abra lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo número 2. 2 Timóteo 2, versículo 12 e versículo 14. Desculpa, irmão, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12 e verso 14. Diz assim: 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12 até o verso 14. Ele diz: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então veja que a base de Paulo não é a cultura daquela época. A base de Paulo é teológica. Ele diz que a mulher não pode ensinar e nem exercer a autoridade de homem, porque Adão foi feito primeiro. Adão foi feito primeiro. E veja que ele diz que Adão não foi enganado, ele caiu deliberadamente. Mas Eva foi enganado. E nós sabemos que no capítulo 3, irmãos, de Gênesis, quando a coisa começa a bagunçar, a serpente vai até a mulher. Ela passa sob a autoridade de Adão. É por isso que alguns dizem que a serpente foi a primeira feminista da história. Porque ela não respeita a autoridade de Adão e ela vai até a mulher para persuadi-la. E ela convence Eva a comer daquele fruto e ela passa para Adão e Adão também come. Só que Adão estava perto. Adão estava perto e ele era cronologicamente mais capaz, estava preparado para defender a sua esposa, a qual se esperava dele é que ele pisasse a cabeça daquela serpente, mas ele não fez. Ele não exerce a sua autoridade. E nós sabemos que quando Deus vem falar com eles, Deus pergunta: Adão, por que você está escondido? Veja que Deus não fala com a mulher, Deus vai até Adão. Deus vai até o cabeça. Deus vai até aquele que tinha autoridade para cuidar da sua esposa, mas ele foi covarde. Às vezes eu penso que Adão ficou ali olhando Eva, ver se ela ia comer e se ela iria morrer. E se ela não morresse, ele comeria também, e isso ele o fez. Mas quando Deus vai cobrar, irmãos, ele não cobra da mulher, ele não cobra da esposa. Foi Eva quem comeu. Mas ela foi enganada. Adão não, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E o Senhor cobra do marido pelo pecado da esposa.
É exatamente isso, irmãos, que vai acontecer conosco, que resolvemos casar. Até pelos pecados das nossas esposas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis até pelos pecados das nossas esposas. Porque o Senhor cobrou de Adão e Ele vai cobrar de cada marido aqui nessa manhã, como nós temos vivido junto com a nossa esposa. Como nós temos procedido como maridos que fomos chamados para exercer uma autoridade. E apesar de sermos seres iguais, temos uma função diferente. E uma das funções do marido, irmãos, é exercer autoridade, cuidando e protegendo a sua esposa. Abra também a sua Bíblia, antes de nós voltarmos para o 1 de Pedro, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: quero, entretanto, 1 Coríntios 11, 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer na cabeça como sinal de autoridade. Irmãos, Aquino, Tomás de Aquino, ele dizia que a mulher não era completa. Ela não era completa. Baseado nas ideias de Aristóteles. E muitas vezes olhando para esse texto, né, que Paulo tem um pensamento aqui perfeito de essa questão da divisão da autoridade. Mas é porque eles não lêem o raciocínio todo de Paulo, eles param por aqui. Porque no versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Então, seres iguais, irmãos, que vêm de Deus, né? Que vêm de Deus, que a mulher é tão capacitada quanto o homem, que aquelas ideias de que mulher não tem alma, isso é infundado, né? De que a mulher não tem capacidade nem para votar, isso também não tem fundamento. A mulher pode ser tão capacitada quanto o homem, mas existem funções diferentes dentro de um casamento. Um é aquele que é o cabeça, chamado para governar, para exercer autoridade. E dentro dessa autoridade, irmãos, exige o quê? O cuidado, a providência, o sustento. E a outra chamada para ser a auxiliadora idônea. Por isso, esse casamento, ele pode ser chamado de aliança que vai completar um ao outro, uma aliança de companheirismo, porque não era bom que o homem estivesse só. E aí Deus fez para o homem uma auxiliadora idônea, para que fosse marido e mulher. E aí Pedro, irmãos, ele se volta no versículo 7, voltando ao nosso texto, ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Veja que ele começa dizendo, se dirigindo a maridos, aqueles que casaram, aqueles que contraíram o matrimônio. Pedro não está se dirigindo aqui àqueles que se ajuntam, que estão amasiados, e nem está se dirigindo àqueles que apenas fizeram uma união estável, né? Porque fazer união estável, irmão, não é casamento, viu? Fazer uma união estável não torna uma pessoa casada. Ela dá direitos legais, mas não muda o estado civil. Você continua sendo solteira. É por isso que Pedro não está se dirigindo a esse tipo de situação, tá?
As moças aqui que forem solteiras, se um dia algum rapaz chegar propondo morar junto ou fazer uma união estável, manda esse cara embora. Né? Ele não tem o perfil bíblico para ser um marido. Porque o homem de verdade, irmãos, ele casa. Ele torna-se marido, como Cristo é o marido da igreja. E aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele desenvolve o raciocínio dizendo: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Maridos, vivei a vida comum do lar. Literalmente, irmãos, a expressão grega é: maridos, vivam juntos na mesma casa. Mas não é essa questão de se ajuntar, mas de compartilhar. Viver de fato uma vida a dois. Viver nessa questão de complementar um ao outro. Dividindo as cargas, dividindo as lutas, dividindo os dessabores. As lutas que o pecado trouxe para o casamento devem ser enfrentadas de forma juntas, vivendo essa vida comum do lar. Não é cada um por si, não. Vocês se uniram, irmãos, em um matrimônio, e esse matrimônio, apesar de ter sido assinado aqui na terra, ele é homologado nos céus. E os dois se tornaram uma só carne. E aí sim, nessa questão de viver no mesmo local, é a questão de compartilhar, né? De dividir as cargas, de ser de fato esse amparo para a esposa. Porque nós vivemos, irmãos, infelizmente, por causa da queda, uma cultura machista. E assim como nós falamos no sermão passado que o feminismo é algo diabólico, o machismo também. O machismo não flui da palavra de Deus. E se nós, nessa manhã, identificarmos em nós algum ponto machista, nós devemos nos arrepender e mudar as nossas vidas. E sim, irmãos, essa vida, marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Isso nos leva, irmãos, que nós devemos ajudar as nossas esposas em tudo aquilo que elas necessitam. Mais uma vez, nós devemos ter em mente que o principal cuidado do lar pertence à esposa. O marido é o provedor, é aquele que deve trazer o sustento. Mas, algumas vezes, irmãos, a esposa também é levada a trabalhar fora, para complementar a renda, para trazer um sustento melhor. Isso é possível. Isso não é pecado. Mas o homem que é o responsável em sustentar a sua casa, ele é o provedor. Ele é chamado por Deus para estar à frente disso, para sustentar a sua casa. Mas em situações específicas, a mulher pode também ter um emprego e trabalhar. Não é o ideal, mas pode acontecer. Da mesma forma, irmãos, não é porque a mulher ela tem a função principal no lar que vai nos excluir ou nos deixar livre para não fazer nada. As mulheres não são, elas devem ser submissas a nós, estarem debaixo da nossa autoridade, mas elas não são nossas empregadas. Elas são nossas companheiras. Elas são exatamente aquilo que vem nos complementar. E nós também devemos complementar, irmãos, as nossas esposas. E nós devemos olhar para as nossas esposas e saber que elas têm uma luta diária muito grande. São elas que organizam a casa, são elas que cuidam dos filhos, são elas que limpam, que faz o almoço, faz o jantar. E nós precisamos estar envolvidos nisso também. Ah não, pastor, peraí, eu sou homem, eu até que dou uma ajudinha. Eu lavo o carro de vez em quando eu pego o lixo, coloco fora. Mas está muito pouco. Paulo diz que nós devemos viver a vida comum do lar. Isso nos leva, irmãos, que de vez em quando nós precisamos acordar mais cedo e preparar o café. A mão não vai cair. A mão não vai cair. E eu entendo que muitas vezes você não tem a habilidade de fazer um café, de fazer um almoço, mas você pode comprar. Ir numa padaria, comprar um bolo, comprar um pão, talvez algum café mais fácil de você fazer e surpreender a sua esposa, a sua companheira de luta. Eu tenho um pensamento que eu aprendi com o pastor que eu auxiliei, de que todas as vezes que eu subo no púlpito, a minha esposa sobe junto.
Ela não precisa fazer mais nada a não ser isso. Por quê? Porque enquanto eu estou preparando o sermão, eu estou dando aconselhamento, eu estou lendo um livro, eu estou estudando, a minha esposa está cuidando da casa. Então, esse trabalho dela é tão importante quanto o meu. E muitas vezes eu preciso, irmão, me desdobrar para ajudar a minha esposa. Nós não podemos esquecer, irmãos, que as esposas têm dor de cabeça, que elas têm cólica, que elas ficam tristes, indispostas, elas cansam também. E muitas vezes nós precisamos ter a iniciativa de lavar os pratos, dar um descanso para nossas esposas. Ah, pastor, mas eu passo o dia trabalhando, ela também. Por que quando a criança se suja, é a mãe que tem que tirar a fralda e trocar? Por que nós não trocamos, irmãos? Talvez por causa da nossa cultura machista que nós precisamos abandonar. Viver a vida com o mundo lá, irmãos, é participar. Os casamentos têm muitas benécias, têm muitos prazeres, mas também existem muitas lutas a serem travadas. Eu me lembro que lá no seminário, eu às vezes ligava para algum dos mestres e perguntava: pastor, eu posso ir na sua casa porque eu preciso tirar uma dúvida? Ele dizia: não vem agora não, que eu estou lavando os pratos. Não é? Professor do seminário, ocupadíssimo. Às vezes eu ligava: pastor, posso ir aí? Não vem agora não, que eu estou botando as crianças para dormir. Estou ajudando a minha esposa a colocar as crianças para dormir. Isso, irmãos, é viver a vida comum do lar, com discernimento. A palavra discernimento aqui é a palavra conhecimento, ou seja, conhecendo a sua esposa, conhecendo quais são as suas dificuldades, as suas lutas, as suas dores. Você vive com ela, você se tornou com ela uma só carne. E a iniciativa, irmãos, sempre é do homem. É por isso que lá no Gênesis Deus diz: deixará o homem a sua casa e a casa de seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher, tornando os dois uma só carne. Mas a mulher também não sai de casa, ela também não deixa o pai e a mãe, sim, mas a iniciativa é sempre do homem. É o homem que dá o primeiro passo. E as mulheres precisam, irmãos, dessa atenção, desse cuidado. E você precisa conhecer a sua esposa. É por isso que muitas vezes você precisa se sentar com ela. Você precisa ler a palavra de Deus junto com ela. Você precisa orar com ela. Você precisa conversar, dialogar, para que você conheça a sua esposa cada vez mais. E não é aquelas brincadeiras quebra-gelo que tem muitos encontros de casais, né? Qual é a comida que a sua esposa mais gosta, né? Você nunca acerta. Qual é o texto da Bíblia que ela mais lê? Você nunca sabe. Aí dá uma confusão danada, porque a esposa diz logo: você não conhece nada de mim. Mas é conhecer o coração da esposa, irmãos. As suas fraquezas, as suas lutas. Tendo esse conhecimento de onde a sua esposa precisa ser auxiliada. Porque na nossa autoridade, irmão, nós precisamos auxiliar a nossa esposa, assim como Deus auxilia a sua igreja constantemente. E dela Ele cuida. Será que nós temos complementado as nossas esposas? Será que nós temos vivido essa vida comum do lar? Ou será que nós temos olhado só para nós mesmos? Ou será que o importante em tudo isso somos nós, maridos? Há muitos maridos, irmãos, que não colocam uma comida no prato. Eu presenciei isso. A esposa cheia de afazeres lá fazendo o almoço. Ele convida a família pastoral para comer na casa dele. Aí ele fica lá sentado, de braço cruzado, conversando, e a esposa se matando lá. E na hora de comer, ele não colocava nem a comida no prato. Ela tinha que vir e colocar a comida no prato dele. Viver a vida comum do lar, irmãos, é participar. É estar junto. Aquele slogan de uma propaganda antiga que dizia assim, né? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser marido, tem que participar. Tem que estar junto. Nos prazeres e também nas dores. Conhecendo a sua esposa. Você conhece a sua esposa, de fato? Será que nós conhecemos as nossas esposas?
Será que nós sabemos quais são as suas fraquezas, as suas dores, as suas dificuldades? Para que nós, como maridos, que devemos espelhar Cristo em nossos casamentos, possamos ajudá-las dia a dia. Mas também, irmãos, devemos tratá-la com dignidade e honra. O apóstolo Pedro diz assim: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E aqui a ideia, irmãos, não é de fraqueza, viu? Logo tirando essa ideia que aqui Pedro não está dizendo que as mulheres são fracas. Pergunte para uma mulher que vai dar à luz se ela é fraca. Que vai dar à luz de parto normal. Que até deseja, né, ter o parto normal. Não que seja errado você desejar ter o parto cesáreo, viu? Não tem nada de errado nisso. E nem as dores são menores, né? Só que no parto cesáreo você vai sentir dor depois. A minha esposa teve parto cesáreo. Eu acompanhei todo o pós-operatório. Irmão, se os homens parissem, a população seria bem menor. Porque homem é fraco para a dor, viu? Pelo menos eu sou. A Denise toma injeção, faz exame de sangue, faz aquilo outro, na maior tranquilidade do mundo. Eu faço, mas é porque se eu for obrigado a fazer. Porque nessa questão de dor, irmãos, a mulher, ela tem mais coragem. Isso é fato. Até para levar os filhos para fazer exame, tomar injeção, as mulheres estão, muitas vezes, tomam à frente. Isso mostra a nossa fraqueza, que não deveria. Mas a ideia de frágil aqui, irmãos, é a ideia de valor. Não é de fraqueza. É a ideia de valor. A ideia que Pedro passa aqui é de uma porcelana. Que tem que ser manuseada com cuidado. Com todo cuidado para não quebrar. Porque quando você encontra algum pacote, ou você recebe algum pacote que está escrito frágil, você joga para cima? Está escrito frágil. A caixa está escrito frágil. Você joga lá para cima? Você chuta? Você taca no chão? Buf! Você não faz isso. Por quê? Porque é frágil, é valioso. Então a ideia que Pedro passa aqui, irmãos, é a ideia de uma porcelana que tem que ser bem cuidada, bem manuseada. Por ser a parte mais frágil. Bem tratada. Mas como é que você tem tratado a sua esposa? Pastor, eu nunca bati na minha esposa, não. Eu espero que não. Eu espero que você nunca tenha batido na sua esposa. Mas pode ser que você já tenha alterado a voz com ela. E gritar, irmãos, não é sinal de autoridade. Nunca foi. Talvez você já tenha pego no braço com mais força. Talvez você já tenha deixado a sua esposa para trás para não chegar atrasado. E aí você não está vendo o valor da sua esposa, irmãos. E nem que você está tratando ela com dignidade. Porque Pedro diz, olha, e tendo consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil, ou seja, como uma parte valiosa, e tratai-a com dignidade. Essa palavra dignidade pode ser traduzida como honra. Qual é a honra que você tem dado à sua esposa? Qual é a honra que você tem dedicado a ela?
como sendo esse que é chamado por Deus para ser o cabeça da casa, para ser aquele que exerce autoridade? Será que nós temos enxergado, irmãos, esse valor da nossa esposa e por isso nós temos tratado ela com honra? Nós vemos que o Adão arrependido, ele honra a sua esposa. Porque lá no capítulo 3, a Bíblia nos diz, lá no capítulo 3 de Gênesis, diz que ele coloca o nome da mulher de Eva, né? Porque ela era a mãe de todos os seres viventes, de todos os homens, na verdade. E veja que honra, né? Ela não tinha nome até ali, era chamada apenas de mulher. Mas o Adão arrependido, ele faz duas coisas. Ele recupera a sua autoridade, colocando o nome na sua esposa. É ele que dá o nome a ela. E ele a trata com honra, dizendo que ela era a mãe de todos os homens. O Adão arrependido, irmãos, ele se volta para Deus. Ele demonstra arrependimento. Ele coloca o nome da sua esposa de Eva. Mas que honra nós temos dado à nossa esposa, né? Será que nós temos olhado de fato para nossas esposas e temos visto nela esse valor que a palavra de Deus nos diz? Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 12, verso 4. A primeira parte de Provérbios capítulo 12, verso 4 diz assim: mulher virtuosa é a coroa do marido. Mulher virtuosa é a coroa do marido. Irmãos, algo muito valioso é uma coroa que está na cabeça de um rei. E o proverbialista diz que a mulher virtuosa é a coroa do marido. Ou seja, é aquilo que o marido tem de mais precioso. Mas será que de fato é assim que nós temos olhado para nossas esposas e temos dado honra a ela? Provérbio 18, 22 diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, né? Nós já achamos, tem outros aqui que estão prestes, né, a se tornar maridos, encontrou um bem altamente precioso. Acharam um bem e alcançou a bondade do Senhor em suas vidas. Irmãos, o fato de nós termos uma esposa é a manifestação da bondade de Deus em nossas vidas. Mas o que é que nós temos feito com essa bondade de Deus? Como é que nós temos tratado as nossas companheiras de aliança? Como nós temos vivido essa vida comum do lar? Como nós temos prestado honra a Deus, prestando honra às nossas esposas? Tratando-as com dignidades. Provérbio 31, versos 28 e 29 diz assim: levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Seu marido a louva, dizendo que porque ela é sua esposa, ela é melhor do que qualquer outra esposa, do que qualquer outra mulher. Não tem nenhuma mulher tão especial como a sua esposa, porque foi um presente de Deus na sua vida. Foi a manifestação da bondade do Senhor na sua vida. Veja que Deus, irmãos, Ele inspira o seu servo Pedro para falar essas coisas maravilhosas sobre os nossos casamentos. Que sim, as mulheres devem ser femininas, que sim, as mulheres devem exercer o seu papel de auxiliadoras, de boas esposas, de boas mães. Exatamente isso que Paulo, ele escreve a Tito, e ele diz que Tito deve orientar aquelas irmãs a serem boas esposas e boas mães. Mas nós, maridos, irmãos, temos a obrigação de preservar. Nós temos a obrigação de cuidar, de estar à frente, de olhar para nossas esposas como algo valoroso, de muito valor.
E devemos louvar a Deus através do trato que nós temos com as nossas esposas. É isso que a palavra de Deus, irmão, nos diz nessa manhã. E talvez nós tenhamos que olhar para trás, para até o dia de hoje, a qual nós tivemos um trato diferente, talvez fora da Bíblia com as nossas esposas, e temos que nos arrepender. Talvez você nessa manhã tenha muito ao que se arrepender, como você tem tratado a sua esposa. Talvez não tenha faltado as coisas materiais, mas tenha faltado carinho, tenha faltado amor, cuidado, dedicação, parceria, santidade, orientação pela palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos purificar as nossas esposas através da palavra do Senhor. Nós devemos tratá-las, irmãos, com honra, com dignidade. O apóstolo Pedro termina dizendo: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Porque nós somos, irmãos, juntamente herdeiros da mesma graça. Somos salvos da mesma forma. Nós não cremos como algumas religiões que dizem que a mulher tem que casar com o marido salvo para ser salva. Não, ela é salva pela mesma graça. Nós somos alvos da mesma palavra de Deus. E é por isso que é importante que você case com alguém que esteja submetido à palavra do Senhor, tanto mulher como homem. Que vá se submeter a essa palavra como a verdade inerrante, inequívoca, de que nós somos herdeiros, irmão, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você já fez uma oração depois de ter tido algum atrito com a sua esposa e você sentiu que não passou do teto? É o que Pedro está dizendo. Que não passou do teto, porque você não tem cuidado bem da sua esposa, da esposa que Deus lhe deu, da esposa que você deve olhar como uma bênção e como um presente de Deus na sua vida, a mãe dos seus filhos, a qual você deve lidar diariamente com honra e com dignidade. Exatamente isso, irmãos, que Pedro diz. É bem diferente de Cristo, né? Muitas vezes as nossas orações são interrompidas, o apóstolo Pedro está dizendo, porque nós não aplicamos todo esse tratamento que a Bíblia diz que nós devemos ter com as nossas esposas. Mas abra a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Carta aos Hebreus capítulo 5. Paulo vai ficar bravo comigo. Carta aos Hebreus capítulo 5, do verso 7 até o verso 10. Ele diz assim, Hebreus 5, do 7 ao 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus é o marido da igreja. E as suas orações nunca deixaram de ser ouvidas pela sua piedade. Ele nunca tratou a sua esposa de forma contrária à sua própria palavra. Ele sempre a tratou com dignidade. E por isso ele morreu por ela. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, que nós lemos hoje pela manhã, ele diz que os maridos devem se entregar pelas suas esposas como Cristo fez pela igreja. Eu sei que nós estamos longe ainda de morrer pelas nossas esposas, né? A
A esposa pode até dizer assim: enquanto você não morre, lava um prato, vai arrumar a casa. Mas Cristo não, irmão, sendo o marido perfeito, ele morre pela sua esposa. E aí nós temos dois Adões. O primeiro Adão, que mostra a sua covardia e acusa a sua esposa. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Joga a culpa nela. Ele que estaria ali para defender a sua esposa, para pisar naquela serpente, ele não a protege. Ele a acusa. Mas graças a Deus que ele viu o segundo Adão. E ele é totalmente o oposto daquele primeiro. A sua esposa era culpada. A sua esposa pecou. A sua esposa merecia morrer. Mas o último Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu morro no lugar da minha esposa. Eu assumo o pecado dela naquela cruz e morro por ela. Por isso ele é o exemplo, irmão, de masculinidade. Por isso ele é o nosso exemplo de marido. Ele é a nossa vara de medir. Tanto homens como mulheres nessa manhã devem ter Cristo como exemplo. É por isso que o apóstolo Pedro, tanto no versículo 1, ele diz: mulheres, sede vós igualmente a Cristo. Marido, vós igualmente a Cristo. Fazei isso. Porque Cristo é o nosso exemplo, irmãos. E ele assumiu a culpa da sua esposa e morreu por ela. Maridos, que nós nessa manhã, se temos andado de forma diferente em relação às nossas esposas, por causa de Cristo, possamos nessa manhã nos arrependermos de como temos tratado as nossas mulheres. Porque Cristo morreu naquela cruz porque nós somos péssimos maridos. Cristo morreu naquela cruz porque muitas vezes você é péssima esposa. Mas nós somos salvos pela mesma graça. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é nos oferecida nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique o Evangelho da salvação em nossos corações.